tudo bem? Fico muito feliz que você esteja aí de novo comigo para mais uma aula de ciências, tá ok? Meu nome é Marisa Araújo. A aula de hoje é sobre sistema reprodutor masculino. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou o feminino, nós estamos trabalhando aí com reprodução, né? A aula do PET 2, semana 5. Vamos lá. O que queremos aprender na aula de hoje? Identificar os órgãos sexuais masculinos, compreender as mudanças que ocorrem no sistema reprodutor masculino a partir da puberdade. Já trabalhei com vocês puberdade, aquelas mudanças todas, que é uma fase de mudança emocional, hormonal, né? Lembra? Fisiológica. Então, lembrando aí que na adolescência tem uma fase que é a puberdade, que varia para menino e para menina, onde os meninos vão passar pela transformação. Eu evidenciei aqui, ó, as espinhas, né, que é o aumento da oleosidade da pele aí, que eu expliquei na outra aula. Aqui os pelos nas axilas, na região pubiana também. E aqui o crescimento e desenvolvimento aí do órgão sexual masculino, aqui mostrando, evidenciando os testículos, só para lembrar vocês, tá? Da mesma forma que eu falei com vocês que no feminino tem eventos que ocorrem lá no encéfalo, na base do cérebro lá, né, na hipófise e também nos ovários, no menino também vai envolver aí hormônios, tá, gente? Que é a linguagem aí química mais lenta, né, mas muito importante do organismo. Então eu tenho aqui, olha, na hipófise, deixa eu pegar aqui uma corzinha. Eu tenho aqui na hipófise a produção de hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que eu já expliquei também na aula de feminino. Esses hormônios aqui vão estimular as células do testículo, tá certo? Então aí os hormônios despertando aí essas células. E no testículo, gente, eu tenho produção de testosterona. Então, olha, esse FSH, né, e o LH vão estimular essas células e elas vão começar a produzir testosterona, que é uma célula especial chamada células de Leydig, que fica lá no testículo e vai produzir testosterona. A testosterona é um hormônio importantíssimo masculino que vai aí ajudar a começar com as mudanças nas características sexuais secundárias, que eu falei, que é essas mudanças, pelo, engrossar a voz, aumentar o pênis, o testículo, etc. Que são mudanças morfológicas, que é a forma, e fisiológicas, que é a função. Dei uma rabiscadinha ali, desculpa. Então vamos lá. O sistema reprodutor masculino tem vários órgãos. Quais são eles? Olha, testículo, são 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos. É deferente mesmo, não é diferente não, tá? Pênis e glândulas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, devagarzinho, para vocês entenderem, numa imagem. Aqui eu coloco uma imagem, né, de frente para vocês verem, tá? Ventral, então olha só. Vamos pegar essa aqui de frente. Olha, eu tenho aqui, ó, um testículo e o outro do outro lado aqui. Em cima do testículo, eu vou ter, olha, cobrindo ele, o epidídimo, tá vendo aqui? Ó, perceberam? Depois, nós vamos ter um tubo, que é o ducto deferente. Olha que interessante, ele passa lá, ele sobe, ele entra, né, porque o testículo tá fora do corpo, né, do abdômen aqui, ele vai entrar, vai passar ali próximo à bexiga e vai encontrar com glândulas. Olha, eu tenho uma glândula aqui, outra aqui, tá vendo? Que vai liberar secreções. Eu tenho glândulas aqui, que é a próstata, aqui, ó, tá? E tenho outra glândula aqui embaixo. E aqui no meio eu tenho a uretra, por onde vai sair então o sêmen e também a urina.
aonde, gente? No órgão que é o pênis, tá? Tá, então eu fiz aqui uma baguncinha. Vamos olhar aqui o desenho de lado. Eu tenho aqui, olha, vista lateral. O testículo, tá vendo? Do lado dele, mesma coisa, ó. O epidídimo, o ducto deferente que vai subir aqui, ó. Passar lá perto da bexiga para receber alguma coisa. O que será que essas glândulas estão fazendo aí, tá? Então, o espermatozoide vai ser produzido no testículo e vai ter que ir lá para dentro do organismo buscar esses líquidos para depois sair. Vamos entender por que que isso ocorre? Tá? Tá, antes de chegar aí na glândula, eu fiz um corte do pênis, tá? Para vocês entenderem que o pênis aí, ó, tem a pele, tem um monte de veias que vão levar sangue para ele entumecer, para ter a ereção, né? E ele tem aqui, olha, corpos cavernosos e corpos esponjosos, né? São músculos, ó, e o esponjoso está com a uretra aqui no meio. Olha o nome, esponja, ele vai encher de sangue para entumecer, para aumentar o volume para o ato sexual, tá certo? Então, esse aí seria o corte do pênis. Lembrando aí, gente, que uma coisa que acontece na puberdade é chamada de poluição noturna, que é uma ejaculação espontânea, sem o menino perceber, ele ejacula, geralmente de noite, isso é comum, tá? Geralmente na adolescência, mas ela pode também acontecer na fase adulta, mas ela é mais comum aí na adolescência, isso não é nenhum problema. Então vamos para as glândulas, tá? Eu tenho as glândulas seminais, que produzem líquido que nutre o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula, ele tem que nutrir, tem que receber nutrientes, glicose, água, né, vitamina, ele tem que nutrir, é uma célula. Então, ele tem que receber um líquido com esses nutrientes, que vão estar lá nas glândulas seminais. Então, quando o espermatozoide sobe, né, pelo ducto deferente, vai receber o líquido da glândula seminal para nutrir, tá? A próstata, tá, que é um órgão muscular e depois que ele passa ali pela glândula seminal, ele chega na próstata. É uma glândula produtora de um líquido de aspecto leitoso. Ela faz o quê? Neutraliza a acidez da urina. Porque vocês vão lembrar que no homem, a uretra vai sair sêmen e vai sair urina. Diferente da mulher, que a uretra vai ter função separada aí da vagina, tá? No homem é junto. Então, tem que neutralizar a acidez para não matar os espermatozoides, tá certo? Então, isso é importante aí na próstata. E a outra glândula é a bulbo uretral, menorzinha, que vai receber um líquido lubrificante, tá certo? Nessas glândulas aí. E por último, gente, lembrando então que o sêmen, o que é o sêmen? O sêmen tem espermatozoides, mas além do espermatozoides, o sêmen, ele tem que ter o quê? Esses líquidos que vêm das glândulas. Então, é espermatozoide e os líquidos das glândulas, que eu vou chamar, então, de sêmen, esse conjunto. Ok? Então, voltando aqui ao detalhe anatômico, lembrando que no testículo que ocorre a produção de espermatozoides, ele vai ter aqui um monte de canaizinhos aqui dentro, ó, parecendo um macarrãozinho aqui, ó, um monte de túbulos, são os túbulos seminíferos, e aqui vai produzir o espermatozoide, tá? Tá certo? E depois vai passar para o epidídimo e vai subir aqui, receber o líquido aqui, ó, das glândulas, tá? Vesícula seminal, a próstata aqui a bulbo uretral, então essas três glândulas ajudando aí a formar o sêmen que vai sair, então, pelo pênis, ok? Olha, curiosidade. Esses túbulos seminíferos que eu falei com vocês que são canaizinhos aqui dentro, ó, dentro do testículo, eles têm em média 30 a 60 centímetros de comprimento, tá? Olha que interessante.
O homem vai produzir aí 50 a 150 milhões de espermatozoides diariamente, tá? A espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, ela dura por volta de 64 dias, né, para maturar, para amadurecer espermatozoides. E depois ele fica armazenado de 1 a 3 semanas no epidídimo. Então, ele é produzido aqui no testículo, tá? E depois ele vai ser armazenado aqui, ó, no epidídimo. Ele é armazenado no epidídimo e aqui ele vai também ganhar a capacidade de mover, de movimentar. Ele não tem aquela caudazinha que movimenta? Se ele não passar pelo epidídimo, ficar lá descansando ali, ele não tem a capacidade de movimentar para chegar até o óvulo, que eu vou chamar de ovócito. Então, olha o desenho aqui. Se eu fizer um corte do epidídimo, se eu pegar um tubo e virar esse tubo, eu vou ver a luz do tubo, o buraco lá dentro. O espermatozoide é feito não dentro desse buraquinho, mas na parede do tubo, na parede, tá? Vou explicar isso aqui melhor. Olha, então imagine aqui que eu tenho um tubo, pode pensar aqui em qualquer coisa, um macarrão, o que seja. Você está olhando assim, ó, ou então de cima, você vai ver um buraco, que é a luz do tubo. Então, olha só, aqui nessa parede que está sendo formado os espermatozoides, tá? Isso é uma visão de microscopia eletrônica, onde eu vejo tridimensional. Então, eu tenho aqui de roxo, né, as espermatogônias, as células que vão dar origem aos espermatozoides, até que ele vai ficar pronto. Esse de amarelinho é ele aqui dentro da luz do tubo, tá? Depois que ele vai cair nesse tubo para seguir para o epidídimo e depois para o ducto deferente, tá certo? Nessa imagem ao lado tem um corte histológico mostrando isso também. Olha só, aqui eu tenho as células ao redor aqui do tubo, na parede do tubo, e é exatamente, deixa eu pegar outra cor aqui, é exatamente nessa parede aqui que os espermatozoides vão ser produzidos, aqui, ó. E depois ele vai para onde, gente? Ele vai cair aqui, ó, na luz do tubo. Então, isso que mostra um corte ali lotado de espermatozoide, tá certo? Olha que interessante. Espermatogênese. Enquanto a menina, lá quando está na barriga da mãe, 20 semanas, por aí, é um feto, essa menina já está produzindo ovócitos, né? Ela já nasce com ovócitos que estão passando por uma divisão da meiose, mas paralisa e ela vai continuar a amadurecê-los na puberdade com os hormônios. Os meninos nascem sem espermatozoides, tá? Eles vão ter aqui células primordiais, tá? Essas células primordiais, na puberdade, pela ação dos hormônios, né, testosterona aí, esse hormônio, então, vai ativar, né, a cor da célula. Então, eu formo aqui a espermatogônia. Espermatogônia eu chamo de mãe, a célula mãe do espermatozoide. Até ele tem mãe, tá, gente? O espermatozoide tem uma célula mãe, tá? Que vai sofrer, então, aqui, olha, uma divisão meiótica e vai produzir o espermatócito, vai crescer, tá? E vai produzir espermatócito primário. Depois, o espermatócito primário, ele vai se transformar por meiose, olha, dividir, né, o número de cromossomos e vai gerar o espermatócito secundário. Vai ter a segunda fase da meiose, originando, então, 4 gametas, tá certo? Que eu chamo de espermátide. Essa espermátide ainda não tem cauda, tá? Não é ainda o espermatozoide. Ela vai ter, então, que se transformar por espermiogênese, que é diferente de espermatogênese. Ela vai, então, se transformar nos espermatozoides. Aqui, olha, já com a cauda, tá vendo? Então,
Esse é o processo que ocorre todos os dias nos meninos, lembrando que demora aí 70 dias, um tempo fica lá no epidídimo, né, para amadurecer, e assim vai, tá? E os meninos produzem muito mais gametas que as meninas. As meninas produzem aí, né, toda a vida fértil dela, uns 400 só, que ela vai liberar um por mês. Depois fala que a mulher não é econômica, né? A mulher libera um ovócito por mês só, 400 na vida toda. O homem, ele libera em torno de 15 a 20 milhões por ml de sêmen liberado. Se ele libera em torno de 5 ml, 3 a 5, ele vai liberar 200 milhões de espermatozoides por ejaculação, tá? Mas para que tanto espermatozoide? Por que tanto? Vamos pensar por quê? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vou responder daqui a pouquinho. Olha só, estou aqui mostrando a espermiogênese. Aqui, olha, eu tenho a célula, que é a espermátide, ela vai então começar a modificar. Olha, esse núcleo vai ficar mais na extremidade da célula, ela vai esticar um pouquinho, tá certo? O citoplasma, ele perde um pouquinho do citoplasma, reduz. Esses amarelinhos aqui que eu vou colocar de azul, sabe o que são, gente? Mitocôndrias. Por que mitocôndrias? A função da mitocôndria é o que mesmo? Produzir energia. E ele tem que ter energia para a cauda movimentar. Então, tem que ter bastante mitocôndrias, tá certo? Aqui ao redor. E nós temos aqui o acrossoma, que é na pontinha aqui da célula, né? Que vão ter aí enzimas digestivas, né? Que vão digerir aí para poder conseguir entrar no ovócito, tá? Então, ele tem toda uma estrutura capaz de permitir a fecundação. Ficou pronto, todo bonitinho, agora então ele pode ir para o epidídimo, ganhar imobilidade, etc. Gente, existem fatores aí que interferem na espermatogênese. Logicamente, nutrição. Sempre uma pessoa bem nutrida, ela vai ter o organismo funcionando melhor. Tá certo? Então ficar aí só nessa alimentação rica aí, só em gordura, em sanduíche, isso pode prejudicar, tá? Muita gordura pode prejudicar. Tem que ter bastante variedade de nutrientes. Então, deficiências nutricionais pode dar problema. Temperatura testicular elevada. O testículo, ele é fora do corpo do homem. Para ele ficar mais ou menos 1 grau abaixo da temperatura do corpo. Porque senão a espermatogênese não acontece. Usar calça muito apertada, então se ficar muito aquecido, vai também prejudicar, tá? Logicamente, gente, problemas hormonais, infecções locais, tem homem que não é fértil, que não consegue produzir a quantidade de espermatozoide suficiente para ocorrer a fecundação, tá? Então tem tratamentos aí. Drogas, álcool, radiação, choque elétrico, criptocardia, que é quando os testículos não descem no período fetal, que eles inicialmente estão dentro do abdômen, depois ele tem que descer, sair do abdômen, isso pode não acontecer, então ele vai ficar aí com problema aí reprodutivo, de fertilidade. Vocês pensaram aí, que eu pedi para vocês pensar? Eu fiz uma perguntinha para vocês, não fiz? E aí, o que vocês acham? Por que o homem produz tanto espermatozoide? É uma seleção natural. Logicamente, aquele que chegar primeiro, basicamente é o melhor. É uma seleção, tá certo? Então aqui só para lembrar que o espermatozoide então vai ser usado para a fecundação, para fecundar o ovócito. Vários vão, mas só um que vai conseguir chegar. Na hora que ele interagir com o ovócito, ele inibe e nenhum mais vai conseguir interagir com o ovócito. E lembrando que a fecundação não ocorre na vagina, a fecundação não ocorre no útero. Fecundação ocorre na tuba uterina. É aí que ocorre a fecundação, ok? Estudamos hoje órgãos, funções, hormônios, né, do sistema reprodutor masculino. Essa foi minha referência bibliográfica. Até a próxima com mais uma aula de ciências com a Marizinha. Um grande beijo.